E naquela, a gente imagina que era um encontro ali íntimo, né, de Jesus com seus discípulos, suas discípulas, estavam ali se preparando, talvez para jantar, para fazer uma refeição em conjunto. E de repente, o que acontece naquele momento? Entra uma mulher que ninguém conhecia, porque o texto bíblico não diz quem era aquela mulher. Então tudo indica que não era alguém que pertencia aos moradores daquela casa. Uma mulher que se aproxima e com um gesto desconcertante para quem estava ali, derrama sobre Jesus um conteúdo de um frasco, diz que é um perfume caro. Quem era aquela mulher? Este gesto ousado e inesperado dava margem para muitas interpretações religiosas, políticas e inclusive da relação entre um homem e uma mulher. As mulheres, nós já sabemos e já aprendemos que eram constantes no movimento de Jesus. As mulheres caminhavam com Jesus para cima e para baixo. As mulheres se aproximavam deles para serem curadas. As mulheres dialogavam e aprendiam de Jesus. Muitas mulheres colocaram os seus recursos para sustentar o trabalho. Isso a gente já aprendeu também, né? Então, as mulheres eram comuns ali naquele movimento. E agora me aparece mais uma mulher com um gesto que foi considerado extremamente extravagante pelos discípulos, que certamente não aprovaram o ato que ela fez. Então eu quero destacar aqui pelo menos 2 pontos que esse texto nos traz. Primeiro, a independência e a autonomia dessa mulher. O texto não diz quem é essa mulher, não fala o nome dela, né? Como muitos textos na Bíblia, o nome das mulheres muitas vezes não foram registrados. É uma mulher sem nome. Também se era alguém que tinha recursos, ou se era alguém que utilizou todo o recurso que tinha e empregou dinheiro para comprar esse presente para Jesus, que foi esse perfume com que ela ungiu ele, a gente não sabe. Mas sem dúvida se tratava de uma mulher muito independente. Por quê? Porque sem esperar convite, sem ser do grupo que rodeava Jesus, sem pedir autorização, essa mulher se fez presente e tomou uma atitude inesperada. Então a primeira coisa que eu queria trazer para a gente é a independência e a autonomia desta mulher. A segunda questão que eu queria trazer era a perspicácia e a atenção dessa mulher. Ela deveria conhecer Jesus, ela deveria conhecer os atos e estava atenta às movimentações e ao desenrolar dos movimentos, porque ela intuiu o que precisava ser feito e com aquele gesto ela revelou um gesto profético, sem deixar que nada, nem ninguém a impedisse de fazer. Quebra um frasco de perfume, que pelo cheiro logo é identificado por todo mundo como caro e precioso, nardo, que era uma fragrância considerada muito cara e muito especial, é um artigo de importação que derrama sobre a cabeça de Jesus. Ela percebe, ela lê os sinais, ela reconhece como ungido Messias, que do momento da sua morte estava se aproximando. Ela unge Jesus para a morte. O gesto e a ousadia dessa mulher deixaram os discípulos, claro, indignados, né? Porque sempre que uma mulher aparece com um gesto de autonomia, um gesto de poder, muitas pessoas não aceitam. E logo
Mas a mulher inverteu os papéis. Aquela mulher, ao ungir Jesus, ela fez 3 atos que podem ser considerados proféticos. Primeiro, ela inverteu os papéis no terreno religioso. Sabe por quê? Porque a unção sacerdotal naquela época não era coisa para a plebeia, não era coisa para mulheres, era coisa somente para a hierarquia da igreja. Só quem podia fazer isso eram os sacerdotes. E uma mulher vai e unge a cabeça de Jesus, reconhecendo ele também no terreno religioso. Depois, ela quebra paradigmas também no terreno político. Porque que naquele tempo, além de ser ungido sacerdote, eram reis que eram ungidos. Então, ela unge Jesus como sacerdote, ela unge Jesus também como rei. E essa unção, tanto a unção sacerdotal como a unção política de como ser rei, também poderia ser considerado algo apenas para homens fazerem. E é uma mulher que vai fazer. Ela reconhece Jesus no seu papel religioso, de autoridade religiosa, e reconhece Jesus com autoridade política como rei. E no terreno também das relações interpessoais. Imaginem vocês, naquela época, uma mulher se aproximar de um homem e ungir, né? Geralmente a iniciativa para esse tipo de coisa jamais poderia ser de uma mulher. E ela quebra todos os paradigmas. E claro, quem reclamou se achou cheio de razão, né? Os discípulos, homens acostumados a estar junto de Jesus, também achou que eles poderiam fazer, criticar aquela mulher. Mas diante do acontecimento, Jesus teve uma postura coerente, muito coerente. Coerente com o discurso e coerente com a prática. Jesus, minha gente, valoriza, reconhece o ato praticado por aquela mulher. Aquilo que os discípulos desdenharam, aquilo que os discípulos criticaram, Jesus aceitou de coração aberto. Quando ela agiu, tinha certeza que estava fazendo a coisa certa. E Jesus reconheceu, valorizou o ato, a iniciativa, a intenção, a sabedoria e a inteligência. E ainda mais, Jesus desmascara a hipocrisia dos discípulos. Quando eles dizem assim: por que ela não gastou esse dinheiro com os pobres? Né? Sem desmerecer que todos nós cabe o cuidado com as pessoas que estão sofrendo. Jesus não desmerece, não valoriza o que a mulher fez. Mas Jesus diz assim: mas a responsabilidade de cuidar dos pobres é de todos nós. Todos nós não podemos nos negar, a gente não pode esquecer dessa dimensão diaconal da igreja, que é cuidar de quem está sofrendo, que é cuidar dos mais pobres, que é dar sim de comer a quem tem fome. Jesus enche os evangelhos com este chamado, né? Dai para eles mesmos de comer. Senhor, o povo está com fome, dai para eles mesmos de comer. Então Jesus, quando valoriza o que a mulher fez, não é que ele quer que a gente negligencie o cuidado com quem está necessitado. Mas ele diz que há momentos também para que aquele gesto que aquela mulher fez seja valorizado. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus estava sofrendo. Ele estava próximo de enfrentar a morte. Essa mulher vem com toda a sua sensibilidade e unge ele, tanto reconhecendo ele como sacerdote, reconhecendo ele como rei, mas reconhecendo também que ele, naquele momento, ele também precisava deste carinho, ele precisava deste afeto, ele precisava deste gesto. E nós precisamos olhar uns para os outros, umas para as outras, e também ter esse gesto de carinho, de cuidado com as pessoas. A gente quer comida, mas a gente também quer afeto. A gente quer o carinho, a gente quer o reconhecimento de algo
pessoas de fé na nossa comunidade. A gente precisa estar atento e atenta como essa mulher teve, não só para dar o de comer, mas também para nos aproximar das pessoas que estão em dor, que estão sofrendo, que estão angustiadas, para que o nosso gesto de carinho também possa ser reconhecido. E Jesus disse uma palavra que durante muito tempo ficou esquecida, palavra que muitas mulheres até hoje não tiveram o privilégio de conhecer ou de escutar. Está lá no finzinho do versículo, quando ele diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória dela. Olha que coisa linda. Observe que Jesus não disse que o ato que ela fez vai ser contado para a memória dele, mas é para a memória dela, daquela mulher que se aproximou dele. Que ousadia, que autonomia, a iniciativa dessa mulher, que foi bom para Jesus, que foi importante para que Jesus também seja boa nova para todas as mulheres e boa nova também para todos os homens. Na figura dessa mulher, nós hoje, quando a gente celebra o Dia da Mulher, que foi na quarta-feira passada, nós hoje também queremos trazer à memória mulheres que foram importantes na nossa vida, mulheres que foram importantes na história desta igreja. Quem é que a gente poderia trazer aqui agora? De mulheres que passaram por aqui e que deixaram o seu legado de fé, que para nós também foi exemplo. Quem é que a gente quer trazer? Quero ouvir de vocês. Mulheres daqui da igreja. Dona Elza. Dona Sinha. Marlene Bahia. Cândida. Pilar. Nádia. Né? Dona Beda, pelas mãos da qual eu nasci. Dona Elza. Está vendo, minha gente? Tantas mulheres que passaram por esta igreja, né? E outras que ainda estão. Dona Angélica, né? E todas vocês que estão aqui hoje, né? Todas vocês, Gedinha, né? Dona Edir, Camila, Maria Helena, Patrícia, Adrimária, Sara, Agnelza, né? Liz, tantas mulheres, minha Agatha, tantas mulheres passaram, passam e fazem a história dessa igreja. Estas mulheres precisam ser valorizadas, a gente precisa reconhecer o trabalho que elas fazem, né? No dia 8 de março, nós estávamos caminhando pelas ruas de Salvador como mulheres, lembrando o centenário das heroínas baianas. E a caminhada desse ano queria comemorar e relembrar Maria Quitéria, a primeira mulher a ingressar nas Forças Armadas Brasileiras e vestido de homem para lutar pela independência do Brasil. Maria Filipa, a marisqueira pescadora da ilha de Itaparica, que aprendeu a lutar capoeira para se defender e liderou um grupo de 40 mulheres e homens na luta pela independência da Bahia, né? Quando ela fortificava as trincheiras e ainda organizava o envio de alimentos para o recôncavo baiano. E Joana Angélica, né, que morreu defendendo as freiras no convento ali do centro de Salvador, no convento da Lapa. O 8 de março desse ano foi também rememorando os atos dessas mulheres. Como nós podemos ver, são muitas mulheres. A história está cheia de mulheres fortes e mulheres guerreiras e mulheres que resistiram e deram o seu exemplo. Que nunca mais ninguém duvide que a autorização para que mulheres façam coisas inesperadas, inusitadas,
vem também da inspiração divina. Que ninguém mais, feitos discípulos, nos impeça de fazer aquilo que precisamos fazer. Que o reconhecimento, a valorização de Jesus seja acolhida em nós. E que a memória destas mulheres todas que nós falamos aqui e tantas outras mulheres não caia no esquecimento. Em memória delas, nós todas fazemos a história desta igreja, continuaremos a fazer, porque aquele a quem nós servimos nos fortalece e nos inspira para sermos mulheres de fé e de coragem. Que Jesus nos abençoe e nós continuemos a sermos firmes e fortes na nossa fé e no nosso testemunho enquanto mulheres cristãs, em memória delas. Amém.